Quero conversar com você também sobre a PEC eleitoral que está em votação hoje no Congresso. O Arthur Lira está tentando de tudo, na verdade, né, para colocar essa votação em 2 turnos hoje. A oposição vai tentar ali postergar ao máximo essa votação. E eu quero saber como que você tem visto, então, essa urgência de Arthur Lira, principalmente em fazer essa votação acontecer, e o impacto que essa PEC eleitoral pode ter, de fato, na campanha política de Bolsonaro e nesses próximos meses. Olha, é só olhar o calendário. Quer dizer, nós temos 11 domingos antes das eleições. Então, se a PEC demorar um pouquinho mais para ser aprovada, ela não chega ao beneficiário final, sejam os caminhoneiros, sejam os taxistas ou mesmo o Auxílio Brasil, a tempo para salvar a, a eleição para o Bolsonaro. É o que ele espera, né? Mas você pode observar que os caminhoneiros não estão mais satisfeitos e nem estão solidários com o Bolsonaro. Ao contrário, eles estão acusando o Bolsonaro de traidor, porque não defendeu. O mesmo você pode dizer que há um descontentamento nas forças da PM militares, que ele prometeu um aumento e não deu, né? Quer dizer, tem a questão do Auxílio Brasil. Eu acho muito inteligente a proposição do Lula. Aproveitem para chupar o sorvete, porque depois só vem o palito, né? Porque, nesse sentido, ela acaba em dezembro. Então, nós estamos com uma eleição em outubro, né? Agora, nós temos 11 semanas para as eleições e depois mais 11 semanas para acabar o ano. Então, o Auxílio Brasil não tem esse significado de salvar a pátria, de ser uma coisa forte. Nós estamos pensando, a partir daí você tem que discutir renda básica, você tem que discutir outras coisas, mas esse auxílio é tipicamente eleitoral. Eu acho correta a posição do PT e da federação, que diz assim, olha, nós não podemos ser contra, né, Sim. um recurso que vai atender com urgência a necessidade de alimentação da população. Está correto. Mas eu acho que essa população mesma já está entendendo que que isso tem caráter eleitoral, e muitas vezes já ocorreu antes, mesmo com aquele voto de cabresto dos coronéis, antigamente, em que o fulano falava, eu digo que vou votar, mas é claro que eu não vou votar, né? Porque ele é contra mim. Então eu vejo que essa PEC eleitoral ela tem um ato de desespero aí. O Lira vai tentar aprovar de qualquer jeito esse negócio, mas o próprio governo não tem essa eficiência para poder botar a máquina para funcionar e irrigar a população que ele pretende com voucher de caminhoneiro, com o Auxílio Brasil. Eu temo pelo Bolsonaro porque eu acho que passou a época, passou o momento, passou o timing para ele poder usar esses recursos agora para se salvar nas eleições. É a PEC do desespero, né? Uma última tentativa de reverter esses resultados eleitorais. Só para Exatamente. fechar, queria que você comentasse esses números da Poder Data, que também são bastante interessantes para Lula, né? Uma proporção que aumentou de 13 para 23 dos que votaram ali em Bolsonaro em 2018, agora vão votar em Lula. E a porcentagem também de brancos e nulos. Em 2018, 43% agora votam em Lula. Isso é bastante representativo, né, Silvio? Eu acho que quanto mais chega perto das eleições, mais a gente pode entender esses movimentos, né? Por exemplo, você veja que na população evangélica, né, há um deslocamento. Mais da metade já apoia o Lula como candidato. E naquela época de 2018, não era assim. Eles votaram bastante maciçamente, né, no Bolsonaro. A classe média, quando começou essa campanha toda do impeachment da Dilma, a denúncia sobre o PT, corrupção, essas coisas, ela foi se posicionando não só porque o discurso anticorrupção pega na classe média, como se ela também não fizesse as suas transgressões cotidianas, né? Mas essa classe média era antipetista, majoritariamente. Agora, o que acontece? Depois de toda essa destruição que o governo Bolsonaro provocou no Brasil,
a crise econômica, a inflação que está surgindo, né? As dificuldades de pagar a escola das crianças, o supermercado, o seguro-saúde, está colocando essa população contra o governo. Esse governo está nos ferrando, esse governo está nos. Então, a ideia do antipetismo vai se diluindo um pouco, entende? Né? Porque eles são agora contra o governo. Embora não sejam a favor do Lula, eles não têm muita opção, que é a mesma história da terceira via. A terceira via foi defendida como manter as políticas neoliberais tais quais estão, tirando o Bolsonaro. Né? Então a esperança era encontrar alguém que pudesse empolgar a população, amealhar votos e poder disputar de verdade com o Lula. Como não existe essa terceira via, aqueles que acreditavam nisso estão tendo que dispor, fazer uma opção. Né? E essa opção tem sido uma opção de avaliação crítica também do momento que nós estamos vivendo, do governo que nós estamos vivendo, das bandidagens que estão vindo à tona, da pilhagem que esse governo está fazendo. Né? Então, é um pouco a posição da Anitta, né? Quer dizer, eu não ia, mas agora vou. Porque não dá para ficar desse jeito. Né? E tem também aqueles que votaram em branco e nulo e não. E agora vão votar mais. Eles pressentem e estão avaliando a importância dessa eleição, o que pode acontecer se o Bolsonaro continuar existindo como presidente. Né? Ele vai acabar de destruir o Brasil. Nós não podemos permitir isso. Né? E houve um movimento, por exemplo, dos jovens de 16 a 18 anos que foram tirar o seu título eleitoral para votar. Essa abstenção ela vai diminuir, mas essa diminuição da abstenção, eu acho que menos em favor do Lula, mais contra o governo atual, mas acaba redundando um benefício para a campanha do Lula. Então, você veja, quer dizer, é um momento interessante. Eu acho que o alinhamento já está mais ou menos cristalizado, difícil mudar isso aí, apesar de toda a grana que o governo federal está jogando para tentar mudar essa posição. Né? E é isso que me preocupa, porque ao avaliar que não há campanha eleitoral capaz de mudar a posição, nós ainda não vimos a inundação das fake news, que devem começar agora nesse período, mas isso não acredito que mude o perfil, vamos dizer assim, das preferências nesse momento. Nós já estamos com uma posição mais cristalizada. Os analistas eleitorais estão dizendo isso. Então, minha preocupação é o que vai acontecer com essa população radicalizada, bolsonarista, e com o respaldo do Exército, por exemplo, que começa a fazer exigências de fiscalização eleitoral, que são um sinal muito preocupante. Você ter alguns oficiais junto a urnas dizendo, olha, isso aqui foi fraudado, pode ser um complicador grande, vamos dizer assim, do cenário político. Né? Então, existem ainda muitas complicações em curso, né? E eu acho que a vigilância cidadã e a campanha boca a boca em defesa da democracia, por uma votação que tire esse governo daí, é cada vez mais importante. Você não pode ficar, o telespectador, sentado no sofá torcendo para que a coisa aconteça para lá ou para cá. Quer dizer, tem que começar a se mobilizar, buscar as suas relações pessoais, seus amigos, sua família, sensibilizar as pessoas do clube que você participa, as torcidas de futebol estão se manifestando, né? O carnaval está se manifestando, as escolas de samba. Então nós temos que ter presente que há realmente uma sensibilização ampla da população de que não dá para continuar desse jeito. E temos que enfrentar todas as pedras no meio do caminho, que são as fake news, são as ameaças do parte das Forças Armadas, são algum silêncio e consentimento da parte da maioria dos congressistas a esses absurdos que estão sendo praticados pelo Executivo. Enfim, tem aí um recorte de classe e tem um recorte de bandidismo que estão conjugados, né?
Ô Silvio, só para finalizar, eu quero que você traga para a gente o tema do Le Monde Diplomatique de hoje, que vai ao ar às 9h30 aqui na TVT e vai discutir de fato quem manda no Congresso, né? Que tem tudo a ver também com essa discussão sobre PEC eleitoral. Conta para gente. Tem tudo que a ver. Então, nós estamos chamando o DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e o INESC, que é uma importante ONG, para fazer uma discussão sobre quem está no Congresso, quem manda no Congresso e o que vai acontecer nessas eleições, né? E o DIAP mostra, olha, 80% dos integrantes parlamentares do Congresso são empresários. As bancadas corporativas são enormes. Os partidos políticos do Centrão comandam o Congresso. Então, nós não temos um espaço de debate e de disputa democrática, no sentido de uma disputa limpa, defendendo argumentos, apresentando a transparência necessária para toda a população. Nós temos um Congresso que aceita o orçamento secreto, que irriga os conservadores com as emendas dos relatores e que não pode continuar assim. Tanto é que, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, ela tem uma campanha muito interessante. Ela tá comprometida a criar uma bancada antirracista no Congresso, com os negros que ela quer eleger, né? E ela fala assim, não vote no seu inimigo. Ela não está chamando o branco de inimigo, ela está falando, esses parlamentares, empresários, brancos, patriarcais, né, que estão comandando o Congresso, eles são aqueles que nos exploram, aqueles que nos discriminam, aqueles que nos escravizam, né? Então, essa chamada é muito boa, não vote no seu inimigo, né? E eu vejo que há possibilidade no Congresso de surgirem novas bancadas interessantes, indígenas, quilombolas, né? E do MST. E isso nós estamos discutindo nesse debate sobre quem manda no Congresso e quais são as perspectivas daqui para frente a partir dessa eleição. Discussão importantíssima. Que bom que seria, de fato, se a gente conseguisse mudar a cara desse Congresso agora nessa eleição. Fico torcendo muito para isso. Silvio, muito obrigada. Boa semana para você. Um beijo. Até terça-feira que vem. Boa semana, obrigado. Um beijo para você.